entrou em contato comigo, e principalmente por me incitar a falar um pouco da pedagogia soviética, porque, como ele falou, eu trabalho com educação infantil, e o meu doutorado é justamente o currículo, que estava todo dia comentando agora sobre isso, né? Estou fazendo uma análise dessa base nacional que está chegando aqui. E, na verdade, a pedagogia soviética entra na minha pesquisa justamente isso, como ela contribuiu para a gente pensar o currículo. Então, ela me ajuda bastante. Outra razão muito legal de a gente estar discutindo a pedagogia soviética hoje, eu acho que a gente sabe que faz 100 anos da Revolução, e uma das coisas que eu senti muita falta na maioria das comemorações dos 100 anos foi pelo menos um momento de se pensar a educação e colocar como é que foi trabalhada a educação na União Soviética. Foram muitos poucos debates sobre a educação especificamente. Eu acho que faltou esse momento. Desculpa, a gente ficou gripada ainda, então minha voz às vezes vai subir. Então faltou um momento assim para a gente parar e refletir um pouco dessa experiência que trouxe tanto para a gente refletir hoje em dia. O Arnaldo colocou tantas questões e foi engraçado porque enquanto ele falava eu fiquei pensando como se recolocam questões e muitas delas já foram pensadas na União Soviética que a gente não está retomando e poderia estar. Esse é um legado muito importante que a pedagogia soviética colocou para a gente e que a gente pode estar resgatando e de repente solucionando muitas questões que se colocam hoje em dia para a educação. Quando eu estava pensando como falar sobre a pedagogia soviética, tem muita coisa. Tem muitos temas, é muito complexo, é muito rico de informações, muito rico de elaborações teóricas. Eu pensei, como é que eu vou organizar isso? Eu acho que a primeira questão é a gente tentar entender o que é a pedagogia soviética, né? A gente pensa que é da União Soviética, o que é essa pedagogia soviética? Então, a primeira ideia que eu coloquei aqui é como é que a gente pode pensar os pressupostos filosóficos, históricos filosóficos que fizeram dela, quais são os seus fundamentos teóricos principais e qual foi o legado que ela traz para a gente hoje em dia. A gente tem que lembrar que na União Soviética, naquele momento, em 17, vamos pensar agora, tá? A gente estava, a Revolução Russa, naquele momento, a Revolução Comunista, estava se colocando, a ideia da concepção, ela estava toda baseada na concepção do novo homem. Marx, né? Então, pensando na concepção do homem, um homem que não era mais aquele homem biológico que nasceu daquela maneira, era um homem que era formado historicamente, ele tinha o seu fundamento ontológico, ele era um ser que se realiza no seu trabalho, na transformação da natureza, ao colocar algo novo, ou seja, ele se faz ao fazer o seu trabalho na sua transformação da natureza e também, obviamente, nessa transformação, através da sua sociabilidade, ou seja, ontologicamente o homem é um ser social que trabalha. Eu acho que esse é o fundamento da concepção do novo homem que se coloca a partir de Marx, né? E o mais importante, o que é esse trabalho? Qual é essa qualidade nova que o trabalho do homem coloca, que é tão importante nessa nova concepção do homem que a Revolução Russa vai colocar como foco no seu objetivo revolucionário. A ideia da praxe do trabalho, como se coloca, a ideia de que é a integração dialética entre ação, pensamento e uma nova ação. Por que isso é importante? Principalmente para nós todos que estamos aqui trabalhando a questão da educação. Porque nessa relação dialética entre ação, pensamento e ação tem um processo permanente de aprendizado. Ou seja, a partir do momento que o homem trabalha, transforma a natureza, na sua tentativa e erro da transformação da natureza, ele está aprendendo também ao seu redor, os métodos, os meios de produção, a natureza tal como é, ele está aprendendo como é que isso se coloca, está se recolocando novamente, pensando sobre isso e colocando uma nova solução de praxis naquele momento. Ou seja, esse trabalho é um processo de aprendizado permanente do homem. Então, eu acho que para nós que trabalhamos na educação, entender o trabalho como um princípio educativo, ele é fundamental, porque ele se coloca como desenvolvimento do homem, como a formação do homem. Uma questão fundamental nessa concepção de homem, concepção do trabalho como forma ontológica do ser social, é que a apreensão do mundo real, esse processo permanente de aprendizagem, ele se dá por um processo de relação entre o mundo imediato e o mundo imediato. O que é o mundo imediato? É o que até o Arnaldo estava colocando hoje, é a nossa experiência do poder do cotidiano. O meu dentro do trabalhador, no seu trabalho direto na sua fábrica, de nós, a escola, enquanto professor, o aluno no seu local de vida, né? E o mundo imediato, que se interage na minha vida cotidiana, mas eu precisaria, para compreender essa questão da minha vida, dessas minhas relações, através do pensamento teórico. Essa questão vai ser fundamental para a gente entender como é que a educação soviética vai se desenvolver, porque esse é o foco central que o Lenin vai colocar no desenvolvimento da consciência, que é o centro ali daquele momento em 17. Por que isso é importante? Só para a gente
focar aqui na concepção de homem que se coloca na Revolução. Ele vai colocar que esse processo permanente de aprendizagem através do trabalho, né, que é a forma ontológica do ser social, como é que eu interajo na minha vida cotidiana, mas eu precisaria, para compreender o mundo, a forma como eu trabalho, as necessidades que se colocam no mundo material, a forma como eu respondo a essas necessidades através da minha praxis, vai colocar também a forma como eu conheço esse mundo. Então, o meu modo de conhecer, o conhecimento que eu vou estar sendo desenvolvido, vai estar relacionado com a minha própria praxis que eu estou sendo efetuada ali para solucionar determinada necessidade que eu tenho. Ou seja, a relação dialética completa entre a minha vida material, entre o meu trabalho e a forma como é que eu conheço o mundo. Essas são questões fundamentais que se colocam naquele momento como princípios filosóficos que vão nortear a Revolução. Quando você pensa na Revolução, claro que a gente pensa no Lenin como líder principal, ali da Revolução de 17, e para mim a máxima que ele coloca de dar respostas concretas para situações concretas, eu acho que ela é fundamental para a gente pensar o movimento dos trabalhadores, a emancipação da Revolução Comunista e no caso que nós estamos falando da educação, né? Naquele momento, nos vários escritos do Lenin, o Lenin nunca escreveu um escrito apenas sobre educação, mas em todos os momentos ele se coloca aquilo de alguma maneira. Em 17, uma das principais coisas que o Lenin coloca na Revolução é a necessidade de organização do movimento operário e a elevação da consciência. Você tinha a elevação da consciência entendida como resultado dessas relações materiais desenvolvidas no social, ou seja, a minha compreensão do mundo ele é resultado da forma como eu trabalho nele, como é que eu ajo nele, como é que eu modifico a natureza de acordo com as necessidades que estão se colocando. Então, a minha consciência é relacionada com o próprio processo social e produtivo daquela sociedade. E ele coloca o seguinte, olha, a gente precisa de uma nova visão do mundo, a gente está fazendo uma revolução comunista, uma nova sociabilidade, uma nova concepção de homem, e a gente precisa de uma nova visão de mundo, onde você tem uma ótica principal, a científica da sociabilidade, em que o trabalhador ele se apropria do conhecimento produzido socio-historicamente pela humanidade. Isso vai permear o tempo inteiro e vocês podem ver ali, aqui a ligação com a pedagogia histórico-crítica que estava sendo colocada anteriormente. Outra questão é que essa nova visão de mundo, então, com essa nova cientificidade da sociabilidade, com foco que o trabalhador se aproprie socialmente, se aproprie do conhecimento social historicamente produzido pela humanidade até então, ela tem a sua centralidade justamente naquilo que provoca o conhecimento, ou seja, a centralidade no trabalho, que é o trabalho que propicia o desenvolvimento do conhecimento. Então, o trabalho como centralidade desse processo, dessa construção de uma nova visão de mundo, né? E por que isso é muito importante, gente? Quando a gente pensa hoje em dia na educação, os conteúdos que tanta gente colocou aqui, a gente vê o conhecimento não como uma coisa contemplativa, uma mera interpretação do mundo. Quando a gente consegue compreender que o conhecimento está relacionado com o trabalho, com o meu modo de agir, com a minha ação, com a minha praxis, a transformação da natureza, do meio social, quando eu compreendo que o conhecimento ele é produto disso, eu entendo também que o conhecimento ele não pode ser meramente interpretativo. Eu chego aqui na sala de aula, vou lá, falo para você tudo que tem que falar sobre determinado conteúdo e pronto, você já tem o conhecimento apropriado. Não. O conhecimento ele precisa se realizar. E ele não se realiza apenas pela maneira que ele interpreta ou pela absorção daquele conhecimento. Ele tem que se realizar na praxis. Então, o conhecimento, quando ele coloca que a educação tem que estar centrada no trabalho, ele está querendo colocar isso. Indicando a ideia de conhecimento interpretativo. Colocando a ideia de que o conhecimento ele é, claro, o mundo imediato, o pensamento teórico, mas ele tem que voltar para a praxis, senão ele não se realiza, senão ele não é conhecimento. Então, essa questão da mediação ela é importantíssima, porque é justamente mediação entre o mundo imediato, o mundo da cotidianidade e o mundo mediado, que é o pensamento teórico. A partir da relação dialética entre elas, com o conhecimento, eu consigo realizar ele na praxis. Então, como é que o Lenin vai nessa revolução que está se colocando nesse projeto imenso que se coloca em 17, essa necessidade de organização do movimento, essa necessidade de elevação da consciência, como é que eu faço então para criar um momento, uma visão de mundo em que os trabalhadores eles consigam se apropriar de tudo aquilo que até então se produziu historicamente pelo homem. E lembrando aqui, e é muito importante, para lembrar que o fato de eu criar uma nova visão de mundo não significa jogar tudo fora que foi construído historicamente, de ciências, até então, porque é da sociedade portuguesa a gente joga tudo fora. Não. Vamos lembrar
que a gente vive numa sociedade contraditória, o nosso desenvolvimento histórico do homem ele é contraditório, então ao mesmo tempo que a sociedade capitalista burguesa ela gera as coisas mais nocivas que nós podemos imaginar, ela também, na sua contradição, gera um conhecimento imenso. Então a gente tem que pegar o que é de melhor desse conhecimento, se apropriar dele e, claro, elevar ele no momento de uma revolução comunista. Então não é jogar fora, é reconstruir, né? Sobre novas bases fundantes da emancipação da classe trabalhadora. Uma coisa importante, além desses pressupostos filosóficos de Marx e Lenin, é entender o momento da Revolução da Rússia em 17. Porque, de novo, se o conhecimento está relacionado com a minha prática, ou seja, com a forma organizacional do trabalho da sociedade, eu tenho que entender o contexto histórico em 17. Eu não consigo entender a educação soviética sem entender o contexto na qual ela foi desenvolvida, né? Vamos entender que em 17 você tinha um pós-Primeira Guerra, então você tinha uma população, uma extrema miséria, fome imensa, você tinha milhões de crianças e adolescentes órfãos, tá? A maioria da população naquela época na União Soviética era rural, camponesa e extremamente analfabeta, a grande maioria era analfabeta. Você tinha, a Rússia tinha saído tinha muitos resquícios das instalações feudais, a servidão tinha acabado há algumas décadas apenas. E como é que era a educação lá nesse contexto aí de tamanha degradação? Você não tinha escola pública, você tinha escolas privadas que ofereciam mais ou menos o equivalente ao ensino médio atual e escolas paroquiais, ou seja, tinha toda a religião muito presente ainda que era responsável pelo nível primário. E uma coisa muito importante que vai ser fundamental até para a gente entender a educação soviética, até por causa desse contexto das escolas privadas, das escolas paroquiais, o sindicato dos professores era extremamente reacionário. E a todo momento ele tentou ir contra a nova proposta que se colocava em 17, principalmente na questão da educação. Então, você tem ali o Lenin colocando a necessidade do desenvolvimento do movimento operário, elevação da consciência no sentido da mediação entre o trabalho, a minha vida prática, a vida cotidiana, com o pensamento teórico, na medida em que eu consigo refletir sobre a minha vida teórica e consigo relacionar aquela minha vida cotidiana, aquela minha prática particular com a universalidade das relações sociais. Quais eram os desafios que se colocavam naquele momento? Então, a gente escreve um monte de coisa e depois a gente só vai falando, né? A gente vai... Tudo bem. O que se colocava era o seguinte, que naquele momento se estabeleceu uma nova sociedade. Esse era o grande intuito de uma revolução comunista naquele momento, né? Centrada numa nova concepção de homem, da qual nós falamos anteriormente. E, principalmente, os trabalhadores vão assumir a tarefa de construir a nova e construir e conduzir a vida coletiva, né? Então você tem, de novo, a fundamento ontológico, o ser enquanto um homem que trabalha e social, a fundamentalidade no trabalho e no coletivo. Essas eram os dois princípios fundamentais da evolução. Nesse sentido todo, no contexto histórico que você tinha na Revolução, de miséria, fome, órfãos, analfabetismo, a educação, Lenin vai colocar que a educação é indispensável para a construção do socialismo. Veja, ele não vai colocar o que hoje em dia a gente vê muito isso na escola, a escola que vai salvar o mundo. Não, a escola não vai salvar o mundo. A escola sozinha ela não salva ninguém. Mas ela, se fosse assim, mas ela é mais um instrumento nessa luta revolucionária. Então, junto com a educação, junto com a escola, nós temos que ter partidos, sindicatos, todos os tipos de possibilidades de auto-organização dos trabalhadores, das crianças, das adolescentes, das mulheres. Então, todo tipo de as lutas têm que ser unidas numa luta centrada na emancipação do homem. Acho que essa é a centralidade. E a educação, sem dúvida, vai ganhar um aspecto central nesse momento, porque você tem, no contexto político, histórico e político da Rússia, uma grande massa analfabeta. Então, você tem uma campanha contra o analfabetismo muito grande naquele momento, tanto que, como é que se diz, todo o aspecto financeiro é muito voltado para aquilo. O Lenin dá todo o suporte financeiro para que a educação seja muito focada naquele momento. Então, a escola ela é vista, assim, naquele momento como um momento muito privilegiado para a educação, até porque, novamente, analfabetos e milhares de jovens e crianças órfãos naquele momento. Então se coloca como, em todos os textos vocês vão ver que o Lenin se coloca, e a Tropskaya fala naquele momento, a tarefa da educação é algo urgente naquele momento. Você tem que criar um vasto sistema de escola pública e gratuita, né? E, sistema não só de escola, mas
todos os tipos de organizações educacionais, mas que elas não deveriam ser uma reprodução da escola burguesa. De novo, né, jogar tudo fora em termos de conhecimento e conteúdo, mas elas têm que colocar algo novo, porque novamente a gente está querendo que o quê? Os trabalhadores eles se tornem os construtores e os condutores lá da nossa vida coletiva, né? Logo que tem a Revolução, para a gente entender o quanto que a educação ela é realmente vista como algo muito importante naquele momento, se cria o Comissariado do Povo para a Instrução Pública, né? Agora, lá poucos. Naquele momento, logo em seguida, ele foi criado, está até anotado aqui, dia 26 de 10 de 1917, foi logo assim que a Revolução se instalou, logo se criou o Comissariado do Povo para a Instrução, né? E vocês provavelmente conhecem vários nomes que fazem parte daquele comissariado, você vai ter Strata, Piscaia, Lunacharsky e vários outros, a qual eu não vou entrar aqui em detalhes, porque senão a gente perde um pouco o foco, e é óbvio. E o mais importante a gente lembrar, isso eu acho que é fundamental, a partir do momento que a Revolução Russa ela se instala, ela tem uma concepção de ciência que não é a concepção de ciência positivista e fragmentada. A gente tem aqui a psicologia, que a gente tem aqui a pedagogia, a gente tem aqui a biologia, não. Existe uma ciência universal que se baseia no homem, né? Então, essas ciências particulares, elas têm uma relação dialética entre si, né? Então elas têm que se conversar e elas falam sobre a mesma coisa que o homem. E não dá então para você falar que é uma área, uma outra área, outra área. Esse Comissariado do Povo foi fantástico justamente por causa disso, porque ele juntou vários conhecimentos, várias pessoas, vários estudiosos dentro de um mesmo objetivo, né? Que não era só educação, era cultura em geral, a educação estava dentro da cultura, obviamente, e juntou todos esses teóricos da qual a gente muito conhece vários, tem até vários livros ali para o Strack, que estava vendo, Escola Comum, etc, que está por Piscaia, e a teoria histórico-cultural, com Vygotsky, Luria, Leontiev, Euconin, etc, e tantos outros que a gente, aqui no Brasil, ainda nem, infelizmente, não chegou ainda a conhecer tão bem. Eu mesmo estou ainda no meu doutorado, estou descobrindo cada dia, descubro um novo que muitas vezes não tem tradução em português, infelizmente. Bom, então nesse esforço conjunto científico de várias pessoas, pensando junto como resolver essa questão da educação, no sentido de que fazer uma organização maior dos trabalhadores, no sentido de ter uma consciência maior, para ter uma visão de mundo que seja pautada pela Revolução Comunista que está se colocando em 17. Bom, o comissariado ele vai ser responsável, então, como eu falei, pela cultura em geral e a educação, obviamente, nisso, e ele tem essa finalidade de construir e reconstruir, ou seja, reconstruir e construir, ao mesmo tempo, nesse processo dialético, o sistema educacional da Rússia. Ele vai ter esse pequeno pepino aí na mão de dar conta dessa, que nem tinha um sistema educacional, ele vai ter que construir, reconstruir, fazer um bem bolado ali para pensar. E lembrando uma coisa, a gente está querendo criar uma nova visão de mundo, centrada no trabalho, no trabalhador, emancipação do homem, uma nova educação, então, é necessária, mas não se tem nenhuma base ainda de como fazer isso, né? Então, realmente é o construir, assim, o que a gente precisa fazer. Então, o mais importante é na questão da dialética, negação da negação para a superação, vamos ver o que está de errado para a gente banir. Vamos banir o que a gente sabe, que a gente já tem certeza que é o problema. Primeiro, a gente tem que quebrar a resistência desse magistério, desses sindicatos de professores que eram muito reacionários na época, ligado a escolas paroquiais e educação privada, né? Você tem que banir a religião escolar naquele momento, né, para segurar um pouco isso. Uma das coisas que, novamente mostrando como a luta ela é para todos, no sentido de que não é o trabalhador, esse ou aquele, é para o homem, né? Eliminar a segregação sexista entre os estudantes. Não existe o homem ou a mulher, existe o homem em geral, né? A humanidade. Então, chega de escola de mulher, escola para homem, né? Na escola de mulher se ensina só isso, na escola de homem já pode ensinar aquilo. Não, para todos, todos mesmo. E mais, superar qualquer método coercitivo de ensino referente à escola tradicional. E isso em todos os sentidos, tanto no método como no currículo, compreensão, relação aluno-professor, todos os tipos de relacionamentos e materiais e conteúdos de currículo têm que ser superados porque eles tinham ainda uma carga, lembrando que esse conhecimento está relacionado com o meu processo produtivo, naquele momento ainda que fosse incipiente a burguesia, o proletariado ali, você tinha resquícios de uma educação centrada ainda para a formação de uma sociedade burguesa. Então a gente tem que quebrar isso, né? Como é que a gente vai fazer isso? Se a gente não tem nada pronto?
vamos ter que dotar o ensino de novos métodos, novos conteúdos. Aí é a grande questão, como é que a gente vai fazer isso? Pautado na ideia de que eu conheço o mundo como? Através da minha praxis, a partir da minha transformação da natureza, tentativa e erro, eu consigo conhecer melhor a natureza, os meios sociais, e daí eu consigo maior conhecimento, reproduzo na minha solução de praxis algo novo. O que eles colocam? Para conseguir criar novos métodos, novos conteúdos, novas relações, eu tenho que fazer o quê? Experiências, né? Então eles criam as escolas experimentais, que é justamente, vamos tentar elaborar vamos tentar, a partir da tentativa e erro, através do meu trabalho mesmo, da minha praxis cotidiana na educação, ver o que funciona e o que não funciona, para saber o que dá certo, o que não dá e como é que a gente consegue construir essa nova educação. Então foram criadas as escolas experimentais, das quais, basicamente, as escolas comunas, das quais muitos vocês já conhecem, Strack, Macarenhos, muitas experiências foram desenvolvidas naquele momento. A ideia era que fosse até 25, onde depois essas experiências seriam socializadas no sistema público e universal ali da União Soviética. E então em 18 você tem, para implantação dessas escolas experimentais, você tem a Declaração sobre a Escola Única do Trabalho, né? A ideia era, com essa declaração, foi se colocada, é muito interessante, acho que para a gente entender o sentido que a educação soviética vai tomar naquele momento, até porque até que é um momento que ela absorve os pressupostos teóricos e filosóficos de Marx e Lenin, mas qual o sentido que ela se coloca, essa declaração sobre a Escola Única do Trabalho é muito importante, para a gente ter uma noção muito bem do que se coloca. E ali, qual que é o foco principal? A necessidade de elaboração de uma nova pedagogia de escola do trabalho, elaborar um novo programa educacional e um novo currículo. Como a gente vai fazer isso? Isso que é fantástico. Não é simplesmente vai sentar 3 cientistas aqui, vão elaborar sozinhos e vão falar, eu achei a solução. Eles vão falar o seguinte, que é por meio da prática coletiva dos educadores, dos estudantes, através da auto-organização deles, e também da organização dos cientistas, ou seja, é um trabalho coletivo. Lembrando, a gente é um ser social, todo homem é um ser social, tudo que nós fazemos, eles têm que ser feito colaborativamente no coletivo. Então, a elaboração de uma nova pedagogia, a escola do trabalho, voltado para o trabalho, centrado no trabalho, um novo programa educacional e um novo currículo, ele tem que ser construído como? Coletivamente. Professores, educadores, cientistas, estudantes, todos eles construindo junto através das experiências nas escolas experimentais, construindo essa nova educação soviética que vai se colocar ali naquele momento. E para que eram essas escolas experimentais? Justamente isso, a tarefa que se coloca era ter essas experiências para depois generalizar as experiências dessas escolas para todo o sistema educacional soviético. O que se colocava? Qual era o princípio, então, desse momento, nessa declaração, com as escolas experimentais? Qual que era essa prática nova? Qual que eram os princípios gerais orientadores nesse momento? Primeiro, e é muito legal a gente falar isso no momento de escola sem partido, MBL, né? Você abre a declaração, primeira coisa, a educação é um ato político. Não existe educação apolítica, neutra, ou o que for. A educação é um ato político. Se o conhecimento, ele é resultado de condições da minha própria produção, do trabalho social, se ele está relacionado com isso, ele é político, porque no momento que você tem uma classe burguesa que domina ali aquela produção social, o conhecimento é totalmente relacionado com aquele. Quem manda, quem tem o monopólio do conhecimento é a classe burguesa. Se a gente quer inverter isso, primeiro a gente tem que ter noção que a educação é um ato político. Como ato político, a gente tem que entrar nessa luta. E é por isso que o Lenin coloca que a gente vai entrar nessa luta, eles vão então reconstruir e construir uma educação que vise a criação de uma visão de mundo e elevação de consciência da classe trabalhadora. Então, educação como ato político, já destrói aqui o nosso pequeno probleminha, pequeno não, bem grande, hoje de MBL e escola sem partido. Lá em 17 já se colocava que não existia isso, né? Tudo bem, estamos um pouco atrasados. E é simplesmente, de novo, simplesmente eu chegar lá, vomito um monte de conhecimento para o aluno, ele absorve, está tudo bem? Não. É uma apropriação crítica e criativa dos conhecimentos acumulados socio-historicamente pela humanidade. Ou seja, não é simplesmente o aluno receber informação, uma coisa assim meio, né? Eu passo a mão, passo o bastão, o adolescente, a criança lá pega a informação e pronto.
ele tem que ter uma apropriação crítica e criativa dos conhecimentos. O que isso quer dizer? De novo, que a gente está falando da apropriação não ser uma mera interpretação. Ele tem que conhecer, não é simplesmente saber decor alguma coisa. Ele tem que realizar na prática. Aquele conhecimento só se torna conhecimento quando ele é realizado na prática. Então ele tem que ser uma apropriação crítica e criativa. Eu me conheci com o meu professor, na minha sala de aula, eu tive aquele momento de exposição, de troca de informação, mas em algum momento eu vou ter que fazer uma síntese daquele conhecimento, senão ele não vai estar se realizado. Eu mesma, experiência acho que individual, estava aqui cheio de informações de pedagogia soviética, a cabeça desse tamanho. No momento que eu sento para colocar isso no papel, é o momento de síntese, de objetivação. Então é o momento que você sistematiza o seu conhecimento. Então, todo mundo precisa desse momento, coletivamente, então, obviamente que sim, né? Conhecimento só se realiza na praxis, então não basta ser interpretativo, você tem que ter uma apropriação crítica e criativa do conhecimento acumulado sócio-historicamente pela comunidade, né? O meu conhecimento, o seu conhecimento é o conhecimento sócio-historicamente desenvolvido. E aqui é muito importante também, eles colocam como a escola, ele é um instrumento de educação da personalidade humana. Eu não estou querendo formar aqui o indivíduo, né? A não ser que eu entenda o indivíduo enquanto ser social, aí a gente pode falar de indivíduo enquanto ser social, mas indivíduo nessa concepção burguesa de individualista, eu, e o meu eu singular, não é essa a questão. Se eu estou querendo formar a personalidade humana, eu estou querendo formar todas as potencialidades que o ser humano tem. E as potencialidades do ser humano, a gente nem imagina quais são, porque elas são imensas. Então, a ideia de que a educação é um instrumento de educação da personalidade humana, ela vai além de uma mera profissionalização, eu sei uma determinada ciência só isso, não. Eu estou formando o ser humano na sua completude. Você daí pegar a teoria histórico-cultural, você pode pensar em Vygotsky, nos desenvolvimentos das funções psíquicas superiores. Eu estou desenvolvendo todo o ser humano, em suas múltiplas faces, científicas, artísticas, estéticas, em todos os seus, na sua personalidade integral. A questão da integralidade do homem, não da fragmentação como a gente vê hoje na sociedade, né? Bom, está falando aqui das escolas experimentais, tendo como esses eixos. Outra questão fundamental que a gente vai estar repetindo todo momento, porque elas se repetem e se colocam dialeticamente a todo momento, tá? Se o trabalho ele se coloca como fundamental, a fundamentalidade ontológica do ser social, então a educação tem que estar fundamentada no trabalho, os próprios conteúdos, as atividades escolares têm que estar permeadas por essa questão da praxis. De novo, o conhecimento se realiza na praxis. Então, a educação ela tem que de alguma maneira trabalhar os conteúdos de maneira que o adolescente, a criança, falando do adulto em geral, o ser humano, ele tenha os conteúdos e as atividades escolares, ela tenha como eixo central o próprio trabalho, relacionando o quê? O ensino geral e o politécnico. Essa questão, essa palavra, ensino politécnico, vai ser muito importante para a gente entender a educação soviética. O que é esse ensino politécnico? Justamente isso. Eu estou fundamentado no trabalho, mas eu não estou querendo falar de escola profissionalizante, não é isso. Eu estou querendo me fundamentar no trabalho, no sentido que eu tenho uma apropriação geral e universal da praxis humana até então socialmente construída. Tá? De novo, socialmente construída, ou seja, você tem uma valorização do trabalho coletivo. Não é o aluno sozinho trabalhando, ali como a gente vê em algumas pedagogias aí montessorianas, né? Aquele trabalho individual, você sozinho, você vai trabalhar, não vai nem estudar, nem brincar, é trabalhar individualmente, não. É o trabalho coletivo. O conhecimento, ele é na praxis, mas também na praxis coletivamente, gente. É sozinho no meu... Eu até tenho momentos sozinhos de sistematização, claro, mas se eu não tiver esse momento aqui com todos, também, o conhecimento ele também não está se realizando, tá? Ele tem que se realizar na praxis e coletivamente. Então, vamos falar aí o que é essa escola única do trabalho fundada na Politecnia, né? Então, essa declaração vai colocar que a gente tem que ter, na educação soviética, a escola única do trabalho fundada na Politécnica, na Politecnia, e ela vai ser a base da escola pública soviética. O que seria essa escola única do trabalho, né? Olha só. Gente, eu não estou vendo o tempo, vocês me avisam, tá? Eu estou vendo aqui. Tá? Ótimo. O que seria essa escola única do trabalho? Pegar essa palavra é bem legal. Primeiro que
única, né? A Krupskaya, ela tem num texto, ela fala o seguinte, que a escola ela tem que ser uma escada única. Não pode ser essa história de educação infantil, educação fundamental 1, educação fundamental 2, ensino médio, depois a gente vai para a universidade. Gente, a gente está formando o homem, eu não estou formando a criança de 0 a 5, depois o adolescente de 11 anos. A gente está formando o homem. Claro que a gente vai ter as especificidades nas faixas etárias, de acordo com o momento histórico de cada momento que a criança está vivendo, mas é a necessidade que a escola seja uma escada única, no sentido de conscientização e elevação da consciência, né? Então, você tem que criar um sistema de escolas regulares, desde o jardim de infância até a universidade. Isso sim vai ser escola única, essa ideia do única, nessa escola única do trabalho. Escola única, então, assim, de escada, de todos juntos, e fundamentada no trabalho. Por quê? É uma apropriação ativa. De novo, eu consigo conhecer através da minha prática, através do momento que eu realizo, que é o meu objetivo na transformação da natureza. Então, não pode ser meramente contemplativo. Tá? Essa relação entre uma escola única, que pega todo o momento histórico de desenvolvimento do ser, né, fundamentado no trabalho, ou seja, a ideia de uma apropriação ativa, né, isso é aquilo que Lenin estava colocando quando ele coloca que é um processo permanente de aprendizagem, que você tem desde o nosso desenvolvimento histórico, desde os neandertais, né, a gente vai se desenvolvendo, e na escola pode acontecer isso também, um processo permanente de aprendizagem, a relação entre a ação, o pensamento e a ação. Né? Qual que era o objetivo dessa escola única do trabalho naquele momento, né, que se colocou em 17? Primeiro, consolidar a educação geral e politécnica, sociabilização do conhecimento acumulado historicamente pela humanidade. E o que a gente, de novo, voltando àquela questão da politécnica, o que a gente está falando? A gente quer o quê? Lembrando, a gente tinha um momento histórico de 17, analfabetismo, uma fome imensa, a gente tinha muito pouco proletariado, a gente tinha a maioria da população rural, era um país atrasado em termos de desenvolvimento científico, né, de modo de produção. Então, eles vão investir bastante na educação, também por essa questão de dar um up ali na sociedade, nas condições materiais que se tinham naquele momento. Então, a ideia da politecnia também, ela vem, além de dar essa questão universalidade do conhecimento, de propiciar à juventude as condições para a escolha da profissão que melhor corresponda às suas tendências e condições pessoais, considerando-se as necessidades e prioridades sociais. Essa parte eu acho muito fundamental também para a gente entender hoje, quando a gente ouve bastante falar principalmente no ensino médio, né, essa questão da reforma do ensino médio, vocação, ele tem um talento nato, né, aquela questão. Vygotsky e muitos outros vão falar que nada surge do nada. Tá? Se nada surge do nada, como é que aquele adolescente, aquela criança vai saber que ele se interessa por física, se ele não teve física antes? Como é que ele vai saber se ele se interessa por determinada área de conhecimento se ele não teve oportunidade de conhecer, ainda de uma maneira mais geral, aquilo? Então a ideia é o seguinte, é propiciar um conhecimento universal para que a partir disso sim, o adolescente depois possa se aprofundar naquilo que melhor se assemelha ao seu sentido pessoal de vida, de acordo com as necessidades sociais, claro que estão postas. Lembrando que não é só o meu indivíduo enquanto ser social, está relacionado às minhas questões pessoais e às questões sociais que se colocam naquele momento. Então, isso eu acho que é muito importante, muito bom para a gente pensar hoje em dia, né? Essa questão. E outro eixo fundamental aí da Escola Única do Trabalho, a gente viu então os objetivos, propiciar a educação, a auto-organização coletiva dos estudantes. Os estudantes também tinham que estar organizados. Por quê? Lembrando, a gente quer, qual que é o foco do Lenin, aquele momento da Revolução de 17? Organizar o movimento operário, elevação da sua consciência. Para quê? Construir uma nova sociedade de revolução comunista. Escuta, a escola, ela não veio aqui só para te dar conteúdo no sentido de matemáticos, científicos, mas também a luta, ela também é educativa. Não é só a escola, lembra que a escola ela é mais uma organização para a educação. Você tem um partido, você tem um sindicato, você tem vários outros tipos de auto-organização. E a auto-organização coletiva dos estudantes também é um momento de aprendizado. Então, a partir do momento que eu me auto-organizo enquanto estudante, também estou aprendendo. Talvez não os conteúdos específicos da escola, mas eu estou aprendendo a luta social, que ela é tão rica em conhecimento quanto a própria escola e outros âmbitos de luta.
A educação politécnica. Se a gente pensar, como a gente colocou ali nos fundamentos do que é o conhecimento, o mundo imediato e o mundo imediato, né, essas palavras que às vezes ficam, como é que a gente relaciona, será que é só uma junção, essa relação dialética, como é que ela é, como é que ela se dá? O que se colocou como pressuposto filosófico, Lenin colocou e aqui o comissariado vai colocar, que quer que seja o foco na educação politécnica, essa conexão dialética entre o estudo e o trabalho. Ou seja, de novo, se o conhecimento ele é fruto e resultante do meu trabalho, da forma como é que socialmente eu produzo o trabalho naquele momento histórico, né? Como é que eu relaciono, então, o conteúdo, né, o conhecimento com a minha vida prática, né? A gente pode ficar pensando assim, que nem a gente estava conversando aqui anteriormente com a questão, vamos só fica na vida prática do funk ou das minhas relações pessoais ali na minha escola, no meu bairro, etc. Então, de novo, de maneira nenhuma a gente pode negar o conhecimento que a gente vem da minha vida prática. A minha vida prática ela é rica de conhecimentos imensos. A questão é a seguinte, eu tenho que elevar a minha consciência. Elevar a consciência não significa jogar fora a minha consciência espontânea provinda daquelas minhas relações imediatas na vida cotidiana, mas eu tenho que elevar. E como é que eu elevo essa consciência? Fazendo um papel de mediação. Fazendo essa mediação entre a minha vida prática com o pensamento teórico. E isso é fundamental. Na escola ela tem esse papel muito importante de propiciar o desenvolvimento das capacidades mediativas do homem, né? Porque a partir do momento que eu consigo relacionar a minha vida prática, as relações que eu estabeleço nela, as coisas que eu escuto, as coisas que eu vivencio, com a universalidade da sociedade, aí eu estou conseguindo dar um passo em direção à elevação da consciência. Acho que essa é a grande tarefa de nós enquanto educadores, é conseguirmos fazer essa conexão, que não é fácil, não tem, eu acho que ainda a gente não criou um passe de mágica como é que faz isso, mas acho que se a gente tem isso como princípio norteador, a gente já está dando um passinho para frente. Como é que a gente consegue não jogar fora o funk que a criança quer escutar, porque ela escuta todo dia lá na casa dela, não tem jeito a gente jogar fora. Tá bom, mas não precisa, vamos pegar esse funk e tentar ir além dele. O que significa na sociedade? O que significa esse funk? Vamos ver a letra, será que tem outras músicas? Tentar elevar, mostrar o próprio funk dentro das relações sociais que você tem na sociedade. Todo momento, a partir da vida material, da vida cotidiana, relacionar com a universalidade do conhecimento humano. Fazer essa mediação, né? Tudo isso é a ideia de um ensino multilateral, ou seja, é uma base sólida de conhecimentos gerais. Mas ele vai sair um generalista. Não. De novo, nada surge do nada. Para eu, depois, escolher uma determinada ciência da qual eu quero me especializar, eu preciso ter um mínimo de aporte de conhecimento geral sobre o que o ser humano produziu até o momento. Depois eu falo, puxa, eu me interesso pela área de medicina. Ok, vamos lá. Mas eu preciso ter um mínimo, uma base sólida de conhecimentos gerais. Ou seja, eu tenho que preparar essa jovem geração para valorizar e realizar tanto o trabalho manual e intelectual. Quando você pensa no mundo de hoje, no mundo positivista, ciência positivista, que separa o trabalho manual, o trabalho intelectual, aqueles que trabalham na fábrica, aqueles que pensam, né? É mais ou menos assim. Vamos parar com isso. Todos nós podemos fazer isso. Tem uma frase do Lenin que eu até anotei aqui, que ela sempre me instiga bastante. Que ele fala, poxa, como é que a gente, essa separação, né? A gente não tem que valorizar a consciência espontânea, não. Tem que valorizar a consciência espontânea no sentido que a gente entenda que ela é o primeiro passo para você levar ela para uma consciência mais mediada. E como é que você faz essa relação, né, entre o que é trabalho, o que é os que trabalham, os que pensam? Como é que você trabalha isso no momento revolucionário? E ele fala uma frase, está no que fazer, ele fala, como é que o trabalhador vai trabalhar nessa elaboração da consciência? Ele fala, os trabalhadores participam da elaboração não na qualidade de operários, mas sim de teóricos do socialismo. A partir do momento que eu pego a minha vida material, vida do operário, do trabalhador, mas eu elevo ela, eu já não estou mais inserido somente como operário, como um cara que faz, como um cara que trabalha, mas eu também estou com o pensamento teórico refletindo sobre a minha vida material. Eu já sou um teórico também, socialista. Né? Então, a
a ideia dessas escolas experimentais, ainda na tentativa e erro, lembra? Isso são pressupostos que as escolas experimentais, as escolas comuns, elas estão tentando colocar. Desenvolver uma concepção científica e materialismo, assim, tudo baseado no materialismo histórico-dialético, da realidade entre os estudantes, que os estudantes compreendam a realidade de uma maneira materialista, histórico-materialista, e consigam desenvolver uma concepção científica dessa realidade. Tá? De maneira que eu posso inserir os jovens no mundo, na produção material, né, na sua produção, na reprodução social do homem, tanto pela prática como pela compreensão teórica. Tanto os jovens eles são inseridos no mundo pela prática, que eu vou estar proporcionando como fazer, né, mas também pela compreensão teórica dos fundamentos dessa prática que eu estou aprendendo. Tá? Como é que é o tempo aí? Acho que nós somos meia. Vai me avisando, não? Gente, essas experiências das escolas comunas foram muito ricas e elas colocaram questões muito importantes para a gente em diversas questões que se colocam para a educação. A relação do professor-aluno, auto-organização dos estudantes, conteúdo, currículo. Lembrar que a Subsky, ela está dentro do comissariado, ela era encarregada da questão do desenvolvimento do programa, né? Das escolas primárias. Então, trabalhou bastante essa questão do programa da escola. Ele é muito rico de questões que a gente pode dar um seminário inteirinho só sobre as questões da educação soviética. É muito rico nesse sentido. Então, o legado da pedagogia soviética para a gente hoje, ele é imenso, principalmente para quem está realmente numa luta por uma revolução comunista, pela emancipação da classe trabalhadora. Eu acho que compreender o que a pedagogia soviética, as experiências das escolas comunas trouxeram para a gente é fundamental, porque elas, muitas vezes, problemas que a gente tem hoje na escola, então já foram colocados lá e eles deram muitos insights assim da gente pensar como resolver essas questões ou pelo menos como lutar contra questões que se colocam hoje em dia. Então é preciso resgatar muito essas experiências que teve na União Soviética. Mas acho que para nós que estamos, de novo, voltados para uma revolução comunista, um dos legados mais importantes para mim que eu coloco é que a pedagogia soviética o tema da educação em uma interação viva com a luta de classe dos trabalhadores. Ela não coloca a educação como a luta da educação. Eu estou buscando a revolução comunista, estou procurando a emancipação da classe trabalhadora. A educação é um dos instrumentos que eu posso estar fazendo a emancipação dos trabalhadores, lutando por ela. Então, essa conexão entre a luta pela emancipação dos trabalhadores e a educação com ela, isso é um dos legados maiores. Para a gente não ficar, como muito se tem hoje, o discurso a escola vai resolver tudo, né? A escola vai dar conta de todos os problemas do mundo. Não vai dar. O que dá conta é uma revolução comunista, é a luta pela emancipação dos trabalhadores. Mas a escola, sim, ela pode ajudar bastante. Eu acho que é por isso que a gente está aqui enquanto educadores, como a gente pode estar contribuindo para a luta pela emancipação dos trabalhadores. E a ideia de que a escola, a educação, ela tem um papel importante na elevação da consciência. Como? Primeiro, pelo ensino e apropriação do conhecimento humano, histórico e socialmente produzido, e pela inserção político-pedagógica da escola na luta de classe do proletariado, né? E do aprendizado dos estudantes, dos professores, toda uma auto-organização coletiva por essa luta. Essas acho que são duas questões muito importantes que a escola comuna coloca. E para a gente eu sou da área de ciências sociais e da pedagogia. Eu não sei se isso me ajudou ou me deixou mais complicada, porque eu tive minha primeira formação em ciências sociais, depois eu fui para pedagogia e levei um susto. Porque, por sorte, na minha formação em ciências sociais eu tive a sorte de estar numa formação mais marxista, mas a pedagogia ela tem uma falta disso, né? Muito grande, tirando a pedagogia histórica crítica, que sempre dá um alento para a gente com o seu sabiano, né? Mas que, olha, digo para você que, infelizmente, na minha formação de pedagogia, pouco me foi oferecido de pedagogia histórica crítica. Vou te dizer que praticamente nada. Eu tive que ir porque eu já tinha o olfato que a sociologia me proporcionou. Mas o que falta, o que eu sinto na pedagogia hoje em dia, quando a gente conversa, até pelo trabalho, principalmente na educação infantil, depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, essa dificuldade de entender o papel fundamental
conceito da categoria de mediação. Se você não entende a necessidade entre a relação entre teoria e prática, a mediação, o papel do professor enquanto mediação, a escola enquanto ambiente de mediação, fica muito complicado você pensar numa elevação da consciência. Né? Pensar como o Vygotsky colocaria, por exemplo, no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Né? A necessidade da mediação, ou seja, fazer um trabalho educativo no sentido em que eu desenvolva as crianças no sentido de que elas se apropriem do conhecimento sócio-histórico elaborado e que elas reflitam, com esse conhecimento sócio-histórico, reflitam sobre a sua vida prática. E a partir da reflexão, elas ao agir novamente, lembra, ação, pensamento, ação, me aproprio desse conhecimento, faço reflexão sobre essa minha vida e ajo de uma maneira diferenciada. Então, fazer esse movimento dialético é muito importante. E a escola, o professor, ela tem esse papel importantíssimo de essa palavrinha que muitas vezes se esquece, a mediação. Muitas vezes o que se escuta hoje é o ambiente, né? O ambiente, o entorno, né? Uma relação de interação, não sei o que é essa interação, para mim eu sei o que é dialética, agora interação é complicado. Então você tem que preparar o ambiente para o seu aluno, como se a criança só de tocar no móvel ela se apropriasse do conhecimento. Acolhida. Eu falo, na educação infantil a gente é muito forte, o acolher. Na educação infantil é muito forte essa questão do entorno e da preparação do ambiente. Professora Maria, é o ambiente facilitador. É o terceiro educador, né? Eu adoro isso, o terceiro educador. E eu faço uma brincadeira aqui, sinceramente isso me deixa muito irritada na educação infantil, porque ainda tem essa questão que a educação infantil você não pode ensinar, né? Não tem que ter conteúdo, não pode ensinar nada, deixa as crianças brincar como se brincar também fosse deixar elas se matando ali no parque. Então, a ideia de que eu falo que hoje em dia a escola tem que ser centro espírita. Que a criança entra e baixa o conhecimento sozinha. Principalmente a professora ali. Ela toca no livro, baixou, entrou conhecimento. A criança procura aquele brinquedo educativo e também passou, entrou. O professor está ali para botar, no caso da educação infantil, colocar os brinquedos certos na mesa, né? Então, é uma coisa que... A mediação para quê? O que vale é o pensamento, ou consciência espontânea. Aquele pensamento prático, pragmatismo total, né? O liberalismo na veia, né? Eu só preciso saber aquilo que eu preciso saber, né? Ou seja... O coordenador pedagógico só serve para tirar foto das atividades para expor na grelha. Claro, exatamente. Não, porque professor, nem professor também, porque o professor ele prepara o ambiente e tira foto do processo educativo. Que processo educativo é esse? Eu não sei. Aí depois você junta tudo, porque fica aquele bando de foto fake, né? Você fala, mas ele aprendeu muito. Tá bom. Então, coitado das crianças em geral, dos adolescentes por aí. Bom, então, a questão da mediação, ela é assim, acho que é urgente a gente retomar essa questão, principalmente vindo uma base nacional comum curricular como essa. Eu tenho a oportunidade ou não de trabalhar sobre a base nacional na educação infantil e não é fácil. É bem difícil quando você vê aqueles quadrinhos de objetivos de aprendizagem, explorar diversidades e assim, o ensino da educação infantil não existe, não precisa, né? É complicado, é uma outra discussão bem interessante essa questão, né? Bom, então, a questão da mediação foi algo muito importante que a educação soviética deixou como legado, acho que um dos mais importantes que se colocou, né? A questão do trabalho, como centralidade da atividade educativa, a necessidade da auto-organização de todos, porque ele faz parte da luta da emancipação dos trabalhadores de aspecto mais geral, a necessidade de que ela seja voltada para desenvolvimento de um pensamento mediativo, porque só assim a gente vai ter uma elevação da consciência para uma visão de mundo que proporciona uma organização do movimento dos trabalhadores e uma revolução comunista. E outra coisa que ela deixou muito importante, que a gente vê isso na academia, a gente vê, infelizmente a gente vê isso, que a ciência ela não é fragmentada. Se a ciência não é fragmentada, não existe a pedagogia, a psicologia, a biologia, a sociologia, etc. E tal. Claro que elas existem enquanto áreas, né? Mas elas estão relacionadas, de novo, com a centralidade do homem. Então, isso, o legado da educação, acho melhor falar educação do que a pedagogia soviética, a educação que a União Soviética deixou, foi essa ideia de unidade
da ciência. Tá? A gente pode ver na teoria histórico-cultural do Vygotsky, do Antiev, eles fazem isso. Aliás, o Vygotsky tem textos imensos sobre justamente a crítica da psicologia, né? Centrada no indivíduo. Não existe indivíduo singular, existe indivíduo enquanto ser social. Então, entender a ciência também como não existe a ciência disso ou daquilo, existe a ciência do homem. Então, esse legado foi muito importante e a gente pode ver aí pelas elaborações teóricas de tantos outros teóricos da educação, da psicologia, teóricos, eu acho que se comprometem com o desenvolvimento do homem, que foi feito, realizado após 17, né? Eu, no meu caso, tenho paixão aí por Vygotsky, Leontiev, Leopoldina, etc. Trabalho com educação infantil, então eu sou até um pouco suspeita para falar sobre isso. E outra coisa que é fundamental, principalmente no dia de hoje, quando a gente vê aí os ataques que são satisfeitos para a educação pública, né, gratuita ainda, se coloca como fundamental a concretização de estimação de uma educação pública, gratuita, obrigatória e única para todas as crianças e jovens, como forma de romper com o monopólio da cultura e conhecimento pela burguesia. Por isso que a educação é tão importante. Ela é importante porque a gente tem que romper com esse monopólio do conhecimento pela burguesia. A gente tem uma forma de organização social da produção burguesa, lógico, o conhecimento ele está no monopólio, o conhecimento ele também está relacionado com o próprio modo com a própria prática da sociedade, o conhecimento ele está monopolizado pela burguesia. E a educação, a partir do momento que eu faço uma educação pública e gratuita para todos, gente, lembrando, já trabalhando com todas as áreas da emancipação dos trabalhadores, inclusive a emancipação da mulher, tá? Então é para todos os sexos, em todos os movimentos. Por isso que é tão importante, até esqueci de falar isso, para mim, me toca bastante, é que em 17 se colocou a questão da necessidade das creches e educações infantis, porque mulher tem que estar na luta revolucionária. Se mulher tem que estar na luta revolucionária, ela não tem que estar presa com as atividades domésticas e no cuidado com o filho. De maneira nenhuma é largar o filho. Por isso que a gente precisa de escolas e creches de qualidade. Mas a partir do momento que a criança já tem condições de se separar um pouco da mãe, a mulher bota para a luta revolucionária, porque é ali que é papai de mulher. O lugar de mulher é na luta revolucionária. Então, a partir do momento que você tem uma educação pública, gratuita, obrigatória e única para todas as crianças e jovens, você está rompendo, você está possibilitando o rompimento desse monopólio do conhecimento na mão da burguesia. Com o objetivo que ele é central não é para a educação. Lembrando que a educação está dentro de um movimento maior que é a luta pela emancipação dos trabalhadores. A formação do homem integral em todas as suas possibilidades. No mundo de hoje, o homem é limitado. Ele é limitado por aquilo que a produção, o modo de produção capitalista pode deixa fazer dentro da sua concepção de ciência positivista, divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. A gente está limitado. A gente está limitado a responder a uma única necessidade, né? A necessidade do consumo, né? A gente não tem a liberdade de ter várias necessidades e responder através de soluções diferenciadas de prática. Então, a partir do momento que a gente consegue romper com esse monopólio do conhecimento, desenvolver a consciência do trabalhador através de uma luta pela emancipação dos trabalhadores, que só é possível pela Revolução Comunista, a gente está fazendo a coisa mais simples, que é fazer o quê? A gente está lutando pela formação integral do homem em todas as suas possibilidades. E eu acho que isso que é o sentido e o objetivo final da educação, tal qual colocada na União Soviética. Isso é a formação do homem enquanto ser social. Está formando o homem para a luta revolucionária para a emancipação do trabalhador. Eu coloquei aqui a pedagogia soviética, claro, trabalhei em 17, vou te falar que a ideia das escolas comunas, escolas experimentais, elas duraram umas 2 décadas, até por volta de 30. Depois a gente pode falar que no final da década de 20, lembrando, gente, a gente tinha condições históricas ali na Rússia complicadas. Você tinha um pós-guerra, fome, você tinha condições materiais muito limitadas, você tinha um país que não tinha um desenvolvimento tecnológico muito grande, você tinha a maioria da população camponesa, então você tinha condições materiais difíceis. Você tinha um povo que a maioria era analfabeta. Então, como é que a gente vai trabalhar em conhecimentos socialmente e historicamente produzidos pela humanidade quando a maioria dos trabalhadores não conseguiam nem ler e escrever? Então, tanto que tem uma campanha de alfabetização imensa, brutal, e que realmente consegue ter resultados incríveis naquele momento.
né? Então, dentro dessas condições difíceis que você tinha, apesar das inúmeras dificuldades que você teve na União Soviética, nas condições materiais e conjunturais, que depois você teve, claro, depois vários, por causa também de muitos, por causa também das condições materiais e políticas, ideológicas de todo o transcorrer das outras décadas, etc. E tal, você teve um recrudescimento. Sem dúvida você teve, a gente sabe disso, mas também teve vários outros avanços, até a gente pode ver pelos teóricos da teoria histórico-cultural. Mas o mais importante é a gente, principalmente num momento como esse, 100 anos de revolução, e a gente aqui todo mundo reunido para falar sobre pedagogia soviética, pedagogia socialista, acho que é o grande foco, né, pedagogia soviética como mais algo para acrescentar bastante, né, é necessário resgatar essas experiências. Resgatar essas experiências não como curiosidades históricas. Elas não são simplesmente curiosidades históricas, elas têm princípios que elas colocaram que são fundamentais para a gente levar para a prática hoje, na luta da emancipação da classe trabalhadora. Tanto na luta geral, pela Revolução Comunista, como também na sala de aula na escola. Eu acho que é isso que é o grande legado da pedagogia soviética. Mais importante do que saber datas, nomes, etc. e tal, é ter em mente os princípios que se foram colocados, baseados em quais princípios históricos filosóficos de Lenin, Marx, Krupskaya e tantos outros autores. Quais são esses princípios e como esses princípios podem ajudar a gente a compreender as questões que a educação vive hoje em dia. E, claro, sempre dentro do contexto da luta pela Revolução Comunista. É isso, gente. Agora eu vou... Vou seguir a mesma dinâmica, vou fazer 2 rodadas aí, para começar o almoço. O companheiro ali, depois o Ernesto. Você. Professora, vou aproveitar a sua experiência com o ensino infantil. Sim. E aí nós falamos um pouquinho sobre essa questão da transmissão de conteúdos historicamente renomados. Na educação infantil, onde se há bastante resistência da pedagogia histórico-crítica, tem uma autora chamada Ana Carolina Marcília, que ela trabalha bastante com a pedagogia histórico-crítica, e um dos desafios foi, o trabalho dela é ensino de história da Idade Média para a educação infantil, se eu não me engano. Qual seriam, então, conteúdos clássicos, tidos como os clássicos, seriam os apropriados para a gente ensinar para a educação infantil na perspectiva da pedagogia histórico-crítica? Porque tem bastante questão do corpo, movimento, lúdico. Como que a gente vai fazer esse paralelo com a pegação? Você citou Macarenko, gostaria que se comentasse o poema pedagógico, a experiência que ele teve com esse processo de educação de jovens em situação de violência, de transgressão, e como isso pode se aproveitar hoje na situação de violência nas escolas. Oi. Voltando para uma prática da Prefeitura de São Paulo, mais pautada na legislação passada, eu gostaria que você fizesse uma relação entre essa pedagogia com a pedagogia da infância e com criança, bebê, produtora de cultura e vez e vozes de crianças pequenas. Eu queria que você fizesse essa relação. Aí o Anderson fecha a primeira rodada e depois a gente faz o que as costas. Oi? Então, gostaria de saber como foi o desenvolvimento desse processo educacional. Você colocou, é muito importante e, de certa forma, até foi negligenciado, né, nas discussões da concepção do povo russo, porque uma coisa que me foi muito interessante quando eu comecei a ter contato com algumas pessoas de lá, sobretudo alguns imigrantes russos que moram na Alemanha e tudo mais, como eles têm uma visão assim retrógrada em alguns pontos, né? A gente imagina assim, em um país socialista e tudo mais, com a educação emancipatória e tudo mais, então algumas pessoas que eu conheci abertamente racistas, alguns preconceitos de uma forma assim muito forte. E um dos objetivos que você põe aí, assim, sabe, né, era a construção de um novo homem, de uma sociedade igualitária. E essa Rússia, quando foi reaberta, o processo de reabertura, a gente encontrou algumas coisas
Até hoje o movimento putin é o nacionalismo pregado em muitos discursos abertamente nacionais, né? Então, qual foi a efetividade disso e o transcorrer desse processo, você mesmo chegou a citar de um processo de recrudescimento, como isso aconteceu? Já pode ir? Já foi embora? Bom, vou tentar responder na medida do possível a todos. Vamos lá, né? A questão dos conteúdos de educação infantil. De novo, a gente não tem, acho que não se elaborou ainda os conteúdos. Você tem várias experiências, eu conheço outras também na área da matemática bastante, na educação infantil. E eu acho que um dos grandes problemas, e acho que é por isso que eu tenho essa paixão, né, grande para a educação infantil, é porque pouco se pensa sobre essa questão de como é que se trabalha conteúdo na educação infantil. Primeiro que a própria ideia da noção de educação infantil, enquanto escola, né, e não meramente recreação, né, ela é teoricamente um tanto recente, se você pensar na questão da educação em geral. Mas se você pensar na educação soviética, você teve vários apontamentos incríveis que podem nos dar norte ali nessa pesquisa. Se você pensar, teve a atividade de Leontiev, acho que isso daí já é o mote, já é o norteador de como é que você pode pensar. Falando de educação infantil, não vou te falar como é que a gente trabalha os conteúdos. O período da atividade, ela te dá um grande sentido de como é que você faz a sua prática enquanto professor em sala de aula. Trabalhar a questão, de novo, a ideia da faixa etária, não como faixa etária biológica, mas como um momento histórico nas relações que a criança tem naquele determinado momento e determinar, através daquele momento, quais são as atividades principais que ela se coloca ao se relacionar com o mundo. Lembra que como é que a gente conhece o mundo? Pela praxis. Então a própria criança ela conhece, gente. Ela está conhecendo o tempo inteiro. Como é que ela conhece nessa relação da criança com o meio, né? Então, que tipo de atividade, que tipo de relação que ela estabelece, é a partir daí que eu posso ver como é que eu vou trabalhar os conteúdos. Eu acho que nesse sentido, a teoria da atividade de Leontiev, ela é muito esclarecedora, todos os trabalhos que deles foram, e também trabalhando a questão dos bebês, como você falou, também na ideia da teoria da atividade de Alconinha, né, a atividade manipulatória dos bebês. Bebê é a mesma coisa, a gente acha que bebê não está fazendo nada, né? Eu estava até outro dia assistindo uma palestra da professora Lídia Martins, que estava falando justamente isso, né? Que, desde o nascimento, 15 dias, a criança, o bebê já está ali, ó, pegando tudo. Então, assim, o conhecimento, gente, não é assim, olha, a partir agora, com 7 anos, a criança vai começar a conhecer o mundo. Não existe. A gente conhece o mundo a partir do momento que, a gente está no mundo. A partir do momento que a gente está se relacionando, a gente está se desenvolvendo, a gente é o homem, gente. O homem se relaciona, o homem ele é um ser social e ele interage com o mundo e transforma o mundo. A partir desse momento que ele está se relacionando, interagindo com o mundo, ele está conhecendo. Então, bebê está conhecendo. E é por isso que é importante também pensar e também ter uma compreensão de desenvolvimento humano. Então, por isso que eu acho que é tão importante resgatar esses teóricos da história cultural, Leontiev, Vygotsky, Bakunin, Luria, etc. Tantos outros, como eu falei, que a gente mal sabe, que a gente tem pouco conhecimento ainda, eles são muito ricos em colocar como é que você faz, como é que você pode trabalhar o desenvolvimento da criança. Brincar aí é método ou conteúdo clássico nesse caso? Ele é uma atividade principal. Porque a criança, por exemplo, já você tem o próprio brincar, você tem a atividade de faz de conta, né, etc e tal. Eles é uma forma como a criança se relaciona com o mundo. Método. Mais do que método, porque o método às vezes parece muito uma questão fixa em técnica, a forma de fazer, né? Eu acho que é complicado. Eu posso, de repente, trabalhar o brincar de comércio, trabalhar a questão de troca e venda, ou seja, não sei se eu estou trabalhando um conteúdo, se você pensar numa perspectiva revolucionária. Então, não é só uma questão de método e técnica, porque ela vai muito mais além disso. Mas eu posso pegar essa atividade manipulatória dos bebês, ou brincar com uma criança mais velha, desde o faz de conta, essa forma que uma criança ela se relaciona com o mundo, a forma como ela está aprendendo, se apropriando do mundo, do seu conhecimento, eu posso ir trabalhando os clássicos. Então, te dar um exemplo, eu estou pensando na matemática, porque eu tive essa experiência agora há pouco.
com a matemática é justamente isso. Quando você trabalha, por exemplo, relação de quantidades, que, gente, isso aí a gente pode pensar que é, né, quantificação dos números, que são construções sociais, etc. e tal, você pode trabalhar com as crianças, não faz de conta, de uma maneira muito rica em termos de apropriação de conteúdo, pelo brincar. Você tem diversas experiências sobre isso. Você mesmo comentou, né, da professora sobre a história. Então, tem como fazer. O mais importante é lembrar que, se a praxis, ela que é a que vai dar condição para o desenvolvimento do conhecimento, eu tenho que pensar como é que, não é eu chegar e falar, vomitar informação para a criança. Muito menos para uma criança de um bebê, ou uma criança de 4, 5, e muito menos para um adolescente também, que também é o que você está falando, né? Então, o mais importante é, a partir da praxis, aí eu vou pensar, qual o momento histórico, quais relações sociais que essa criança, esse indivíduo tem naquele momento, qual é a praxis mais, a atividade principal naquele momento histórico que eu posso estar trabalhando determinado conteúdo. Aí sim, eu posso estar pensando em trabalhar com bebês, trabalhar com educação infantil, e educação em todos os seus níveis. Eu acho que isso daí não é a atividade principal do Leontiero, ele trabalhou com criança. Não, é o homem, de novo, é o homem. É que criança faz parte do desenvolvimento do homem também, gente. A gente nasce criança e vai se desenvolvendo. Então, essa é a ideia. Então, tá. Então, nesse sentido, eu acho que o Leontiero trabalha bastante com essa questão de como é que trabalhar o mundo, e com criança, eu, Toninho, acho que é uma grande questão. Principalmente com essa ideia da educação, da pedagogia da infância, como eu coloquei antes, você tem a ideia de que é só a minha relação com o entorno, que ele ainda fala o entorno, né? Eu acho o máximo. A minha relação com o entorno eu vou estar conhecendo. O bebê, ao tocar os objetos, a criança, ao brincar com o brinquedo, ela vai estar conhecendo. De novo, o mais importante é o papel mediador, fazer essa mediação. Que a criança ela se aproprie das capacidades mediativas. E aí o professor, sem dúvida, eu estou com o Vygotsky, que fala aí da zona proximal, né? A necessidade do professor enquanto mediador no sentido de pegar a criança e falar assim, onde é que você pode chegar, né? Até onde você pode ir, onde você chegou, onde é que você pode ir, fazer essa mediação sempre jogando para cima, sair da consciência espontânea. Não é largar ela, é elevar dela, chegar a uma consciência mais mediada. E eu acho que dá para fazer isso. Você não tem que esperar. Isso é um dos problemas que eu fui para a educação. Eu trabalhava com movimento social e partidos políticos. E eu falava, gente, por que a gente tem que esperar o cara estar na faca, chegar para o sindicato para começar a conscientização? Poxa, não, cara. A criança nasce e já está conhecendo. Então a escola tem um papel muito importante também. Porque a criança de 2, 3 anos não vai estar no sindicato, não vai estar no partido já. Mas ela já pode estar num processo ali de conhecimento do mundo, né? E um conhecimento do mundo que não seja monopólio da burguesia. Acho que por isso é tão importante o nosso papel em toda a escola única, né? A ideia do educador na escola única. O Macarenko. O Macarenko, a experiência dele da coluna Gorky, né? Com os jovens. De novo, a União Soviética, em 17, tinha jovens fomes, e jovens e crianças órfãos, assim, muitos jovens e crianças órfãos, e, bom, situação de miserabilidade, de fome. Jovens estavam aí numa situação de delinquência, de marginalidade, e ele pega realmente quando ele constrói essa coluna Gorky, ele tem um pipinão na mão, né? É muito legal quando a gente vê o poema pedagógico, a gente vê o tamanho, os problemas que se encontram lá, você fica assim, nossa, não foi brincadeira, aquilo ali foi um trabalho monstruoso dele. Eu acho que uma das questões que tanto o Pistrak quanto o Macarenko coloca no poema pedagógico, como a Escola Comum do Pistrak coloca como foco central para essas questões, é a auto-organização. Trabalhar a elevação da consciência dos estudantes, não no seu plano individual, no sentido singular, individualista, mostrar que eles podem fazer, eles podem construir coletivamente, trabalhar o trabalho coletivo. Quando você trabalha a coletividade, acho que isso é uma das, para mim, é um dos focos principais, tanto o Macarenko quanto o Pistrak colocaram nas escolas comuns, né? Essa ideia da necessidade da auto-organização. Eu estou aqui enquanto professora, enquanto a escola, né? Eu estou trabalhando o desenvolvimento do pensamento mediativo, etc. e tal, mas eu também estou trabalhando a auto-organização dos estudantes, porque é na luta
nessa auto-organização que eles também estão se construindo enquanto seres sociais. E é nesse momento que eu me auto-organizo, que eu consigo me apropriar do conhecimento e realizá-lo. Por isso que a auto-organização dos estudantes é tão importante na escola como o Macarenko e o Pistrak colocam. No momento em que você tem uma situação que propicia o individualismo ao extremo, que é a fome, a miserabilidade, a partir do momento que você coloca a necessidade, a fundamentabilidade de um trabalho coletivo, você começa a quebrar esse individualismo que as próprias condições materiais, de uma miséria, de uma fome, se colocam. Então, eu acho que é uma coisa central que os dois colocam. Isso, exatamente. Eles, eu não vou enumerar, mas eles tiveram vários tipos de associações. Desde pequenininho, tá? Não precisava ter 11 anos, desde os de 4, assim, que já faziam pequenas organizações. É bem legal. É bem tranquilo. Também, gente, não vamos confundir com o que hoje em dia você tem dessa... Vamos criar assembleia de sala, e vai todo mundo dar opinião, todo mundo dá opinião não faz nada, né? Não é isso, tá? Você trabalha coletivamente para construir uma prática social. É diferente de todo mundo dar opinião em assembleísmo de sala, que a gente sabe que em escola tem muito disso. A gente vai fazer uma assembleia aqui na sala para decidir. Não é Eu isso? discordo de você. É? Na minha escola, a Assembleia dos Alunos decidiu que depois do intervalo, nas sextas-feiras, não ia ter mais aula, só campeonato. Tá vendo? Tá vendo? Eles vão decidir então que só vai ter aula vaga também, vai ser bom, né? Você está ultrapassado, aula livre. Aula livre. Lembrando, até foi legal falar isso, porque a auto-organização não significa que não tem mediação, tem que ser uma auto-organização com mediação, gente, senão vira oba-oba, né? Senão é aula livre, enfim, né? Tem que ser com mediação. E as experiências da União Soviética, né? Que elas realmente, de repente, não... Gente, de novo, a União Soviética foi uma experiência socialista. Ela resolveu todos os problemas? Não, a gente sabe que não. Teve vários problemas? Teve. Mas teve várias conquistas? Teve. Tem muito legado para a gente compreender o mundo de hoje. Tem muita coisa deu errada na educação lá. Sim, muita coisa deu errada em vários aspectos lá, a gente sabe disso. Mas muitas coisas deram certo e muitas elaborações teóricas foram muito ricas e que a gente pode pensar hoje em dia. Depois dos anos 20, de novo, não dá pra você falar, foi culpa do Stalin, gente, acho que é muito simplista você simplesmente falar, foi o Stalin. Você tinha uma situação material ali na União Soviética naquele momento que, gente, não estava fácil. Você tinha um povo miserável, uma fome imensa, grande população, era analfabeta, você tinha um contexto político internacional que estava todo mundo querendo fuzilar ali a União Soviética, um contra todos, tá? Não estava fácil para ninguém. Então, o recrudescimento, ele é realmente um resultado de um complexo de fatores. Não dá pra gente simplesmente falar que é isso ou aquilo, né? Ele é um complexo de fatores que determinaram, sem dúvida, esse recrudescimento. Que também teve, de novo, como toda se a realidade ela é contraditória, mesmo nesse recrudescimento você teve várias elaborações teóricas que foram super avançadas. De novo, voltando para a teoria histórico-cultural, que ela teve coisas fantásticas até hoje. De novo, estou descobrindo o tempo inteiro. E isso é um aspecto maravilhoso que a educação da União Soviética proporcionou para a gente. Ainda assim, teve um recrudescimento próprio da toda a política que se teve na própria Revolução, né, na era do Stalin, depois, etc. e tal, mas você também teve momentos fantásticos, que foi a desenvolvimento da teoria histórico-cultural, ainda que muitos foram reprimidos, foram tirados dos seus cargos dentro das universidades, claro, a gente sabe disso, mas muitos dos textos demoraram muito, até mesmo para chegar na União Soviética e serem publicados, quanto mais publicados no Brasil, e aí a gente já tem outra discussão sobre a tradução e etc. e tal, mas, sem dúvida, teve muitas questões lá, que são complicadas, a gente tem que fazer a crítica delas, mas é o famoso não jogar o bebê, o banheiro, a água, todo mundo junto. Também teve muitas coisas positivas que são um legado imenso para a gente pensar a educação hoje em dia. A segunda rodada, ele pediu a palavra. Só que tinha notado. Tinha uma dúvida que acabou não sendo tocada diretamente. Como que todas essas discussões sobre pedagogia, educação, etc., via a questão da arte na formação do indivíduo, enfim, da humanidade? Essa é uma pergunta. Aí eu tinha uma que eu tenho dificuldade de pensar nessa ação, reflexão, ação, nova ação, etc.,
eu sei que você fala, contestar a perspectiva da ciência parcelar no sentido da ciência de maneira geral. Só que se a gente pensa as discussões sobre, sei lá, ciências sociais ou ciências humanas de maneira geral, como que fica essa dimensão da praxis no ensino? Ensinando sobre como é a história, sei lá, que não tem essa visão parcelar de sociologia, antropologia, mas vamos pensar na história mesmo. Como que entra nessa dimensão praxis? Se tinha alguma discussão da praxis, tinha uma discussão sobre isso. E por fim, eu acho que, aí uma pergunta, se você acha que essa reflexão sobre a pedagogia, de que você parte do imediato para elevar isso a um nível superior de uma certa maneira, se isso tem uma certa utilidade para pensar a própria função do partido na luta de classe, né? Porque eu acho que às vezes tem uma visão um pouco fetichizada, inclusive do próprio partido, de que o partido tem a verdade em si e que você tem que passar por cima do espontâneo, não tem essa relação mediada entre espontaneidade e direção consciente, né? Se você acha que tem alguma reflexão que dá para fazer a partir do pensar o papel do partido a partir disso. Bom. Não sei, não tem diretamente a ver com a pedagogia soviética, mas você falando da sua experiência na pedagogia, que não tinha pedagogia socialista e você falou sobre educação infantil, também eu fiquei pensando, queria perguntar qual a sua opinião sobre o Paulo Freire e sobre, enfim, o conjunto do pensamento dele. Peraí, falei, Tá tem só alguém fácil, presente, né, você agora. fecha. Boa tarde, eu sou o Rafael, estudante de 5. Eu gostaria de saber como que essa concepção pedagógica ela enxerga a família enquanto uma instituição, quer que seja como um espaço potencialmente formador. Marisa, pode fazer a sua Bem, primeiro, em nome da célula Issimão Mesaros, a gente quer entregar esse pequeno mimo para a professora Maria Isabel. Valeu. Eu acho que só, aqui é a revista Novos Tempos. Já aproveita e faz a propaganda do Red Saturday. É a revista do Instituto Caio Prado Júnior, em situação acadêmica vinculada ao Partido Comunista Brasileiro. Os artigos são lá, só tem um ruinzinho aqui que é escrito por um teórico menor chamado Mazeu. Eu vou falar para ele. Vou passar o recado, vou deixar. Vai só ajeitar aí, a gente passa para ele pessoalmente. Vamos lá. Krupskaya, Pistrak, isso aqui, Tá aí a coleção inteira, vale a pena tudo, gente. Makarenko, na Red Saturday. Aliás, o da Krupskaya é muito legal porque é a declaração de 18 vale bem a pena. Eu tenho um comentário. Há algum tempo atrás, eu li um artigo do professor Wayne Wall, que é um professor norte-americano, um artigo em inglês, eu estou traduzindo pouco a pouco, traduzindo para o português, o título do artigo seria Vygotsky e Lenin, as estruturas paralelas de desenvolvimento. Não sei se você conhece, eu te mando, teu PDF. E esse artigo é muito interessante, que ele demonstra que o Vygotsky, ao desenvolver seus conceitos de aprendizagem, ele tirou do que fazer do Lenin. Então, e ele vai trabalhando, e essa estrutura é paralela. Então, a estrutura da pedagogia é semelhante à estrutura da política. Então, a passagem da consciência espontânea para a consciência crítica. É um artigo muito interessante, acho que vale a pena. O professor Wayne Wall também escreveu sobre o Paulo Freire. Ele é do grupo do Michael Apple, que foi amigo do Freire lá nos Estados Unidos, na Califórnia. E coloca uma coisa muito interessante, que é a discussão de consciência. E eu coloco uma coisa para pensar, eu tenho defendido a tese de que nós somos reféns dos anos 80 no Brasil. A gente precisa matar o pai dos anos 80. Os anos 80 marcados por um grande antileninismo. O leninismo, em qualquer entendida como uma concepção autoritária, porque tira as vozes das massas. Era a época que surgiu um projeto de esquerda, que eu não vou falar o nome, senão cai no raio, que valorizava o autonomismo, o espontaneísmo, etc. Eu amo esse homem, me deu casa em comida e uma estrelinha do PT. E que não precisava essa coisa, professor é autoritário. Eu acho interessante nós pensarmos que qualquer coisa que você coloca, né, como
alguém vai iniciar esse processo de mediação como auto-autoritário. Se a gente passar a julgar isso como auto-autoritário, aí ferrou, a gente acaba do mesmo jeito que o meu Palmeiras, né? É complicado. Então, essa estrutura do que fazer, que para muitos é tido como um livro arrogante, autoritário, chato ele é, porque o comunista às vezes tem que ser chato. Eu, por exemplo, trabalho muito nessa perspectiva. O pessoal da Serva vai testemunho. Se você ver depois. Mas é como colocar essa questão da zona de desenvolvimento proximal. Porque eu vejo muito esse, eu estou na educação, projeto, vamos fazer pedagogia de projetos. Que é toyotismo, na educação. É toyotismo. A gente vai discutir isso depois outro evento, é puro toyotismo. E como que a gente coloca essa questão? Porque existe um outro aspecto profissional. Você transformar o professor em facilitador, mediador, apanhador, o escambau, é ferrar o professor como trabalhador. Eu usei um termo não acadêmico. Então, essa coisa do Lenin, eu queria que vocês, inclusive na educação infantil, que caiu no último concurso, o Gustavo fez, que a gente tinha que escutar as vozes infantis. Quem conhece a escola pública sabe que professor só escuta a voz dela. O tempo inteiro. Meu sonho é escutar a minha voz. Compartilhe o seu sonho. Fechou. Fechou? Então, tá. Peraí. Espero não esquecer ninguém. Se alguém já esquecer alguém depois, vocês me dão uma lembrada, tá? A questão da arte. Fundamental. Até porque quando a gente... Isso aí você pode expandir, tá? Quando eu falo educação soviética, eu falo Marx, Lenin, aí você pode pegar todos os teóricos mesmo, em geral. Quando você... Vygotsky, principalmente. Quando você fala sobre a apreensão do mundo, o mundo imediato e o mundo imediato, o mundo imediato no sentido do mundo cotidiano, né? O mundo imediato no sentido do pensamento teórico, eu não estou falando só de ciência, estou falando de arte também. Porque a arte exige uma abstração da vida cotidiana. Então, ela é tão importante quanto a ciência, nesse sentido. Por isso que ela é fundamental também. Quando a gente fala em pensamento teórico, em escola, mediação, eu estou falando também do âmbito estético, da necessidade de desenvolvimento artístico do indivíduo, enquanto ser social. Tenho medo de falar indivíduo, porque mas eu sei que todo mundo está na cabeça que indivíduo é ser social, então não tem problema. Então, o mundo mediado enquanto ciência e arte. Não é à toa que a arte na União Soviética a gente tem é riquíssima nesse sentido. E nesse sentido, o Lukács, ele resolve não, mas eu digo, ele coloca apontamentos super profundos na questão da estética no livro dele, sobre essa necessidade do desenvolvimento da arte enquanto pensamento mediado da vida cotidiana e como fundamental no desenvolvimento do homem integral, né? Então é bem fundamental nesse sentido. E outra coisa que aí, já juntando você com Paris, tá? A questão do Lenin, de fazer, relacionando com Vygotsky, assim, total. Eu acho que o meu caminho, de novo, é o contrário. Eu primeiro li Lenin e só depois que eu fui conhecer Vygotsky. E eu lia Vygotsky e eu falava, gente, coisa, né? É o Lenin na educação, né? Nesse sentido. Porque quando a gente pensa no que fazer do Lenin, falando sobre a necessidade do partido, enquanto órgão de mediação, necessidade de elevação de consciência, a consciência espontânea, necessidade de elevação da consciência, pensamento da mediação, etc. Então a gente pega o Vygotsky ele trabalha muito a questão dos conceitos científicos e conceitos espontâneos. E a necessidade do professor, no caso, aí trabalha a zona proximal, da elevação dos conceitos conceitos espontâneos para os conceitos científicos. Nesse sentido, eu vejo uma relação muito grande entre os dois. Muito grande. E, de novo, não é de estranho saber ver essa conexão, porque, de novo, o Vygotsky estava ali, naquele momento da Revolução 17, todo mundo afinado ali com um sentido que era a Revolução Comunista, como se a formação do novo homem, né? Que novo homem é esse, tal qual o Lenin colocava, fundamentado como ser social no trabalho, a sociabilidade, como é que eu desenvolvo ele, Vygotsky vai trabalhar bastante essa questão de como é que eu chego na consciência. Poxa, para chegar na consciência eu tenho que fazer o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, psíquicas superiores da criança, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí ele vai trabalhar formação de conceitos. É fantástico
como é que ele trabalha a questão da formação de conceitos dentro dessa visão materialista e que o conhecimento é resultado da prática. Isso aí demora 3 dias a gente falando sobre isso, mas é fantástico. E a questão essa relação com o Lenin, total. Quando o Lenin coloca a necessidade do partido, ele coloca justamente nesse sentido, né? Ou seja, eu preciso da organização do movimento dos trabalhadores e elevação da consciência. O partido é o órgão mediador da elevação da consciência. E de novo voltando para aquele pequeno trecho que eu li do Lenin. Nesse sentido, não é no sentido de que o partido ele simplesmente vai chegar, vai mandar na organização dos trabalhadores, isso é certo, isso é errado, não, de maneira nenhuma. O partido, mediação no sentido de auto-organização dos trabalhadores, dá condições e possibilidades que eles se auto-organizem de uma maneira reflexiva sobre a vida material. Então, tirando eles de uma condição de consciência espontânea, elevando eles para uma condição de consciência imediata, tirando eles da vida material, do conhecimento da vida material operária, levando eles para uma vida que, claro, continua na vida material, mas que já tem uma consciência, eles se tornam teóricos de socialismo. Então, o partido enquanto mediação. Escola, partido, professor. Mediação, eu acho que é a palavra-chave aqui quando a gente pensa em educação soviética. Tá? Porque se a consciência é o norte, mediação ela é fundamental. Sem ela não tem consciência. Sem consciência você não tem uma revolução comunista. Não tem emancipação da classe trabalhadora. Mediação catalisadora. Peraí, que eu perdi aqui. Paulo Freire. Paulo Freire, ele eu só sabia, depois podia só falar do Paulo Freire, porque eu sei que ele deve estar se coçando ali para falar do Paulo Freire. Porque o texto, acho que o seu texto fala bastante sobre essa questão, né, na pedagogia histórico-crítica, ainda muito baseado no professor Saviani e também das minhas impressões, lendo Paulo Freire e também com educação soviética, pedagogia histórico-crítica, teoria histórico-cultural. Eu diria o seguinte, o Paulo Freire ele é fantástico em muitas coisas. Lembrando que a gente tem que entender sempre o texto no seu contexto, né? Ou sempre o seu autor no seu contexto histórico, então a gente não pode simplesmente pegar o Paulo Freire e falar mal, etc. e tal. Tem que entender o que o Paulo Freire estava se propondo naquele momento, que é muito importante, e ele conseguiu coisas incríveis e fez elaborações fantásticas. Mas também a gente precisa fazer a crítica quando ela é necessária. Eu acho que nesse caso ela é necessária, na medida em que, se você está trabalhando, de novo, o meu foco aqui é pensar na necessidade da mediação para a elevação da consciência, o Paulo Freire, ele fica meio que focado na consciência espontânea. Então, a ideia de que o conhecimento, ele provém apenas da minha relação imediata com a vida material. Então, acho que, no meu modesto modo de entender, falta um pouco ali da necessidade de elevação, que você consegue trabalhar muito com a consciência que a vida material da minha relação imediata, ela me coloca, mas faltou aquele toque para cima, ali no Paulo Freire. Tá? Mas, claro, que dentro de uma pedagogia popular que ele coloca, realmente, ela está dentro de um campo do trabalhador, mas ela ainda é limitada, no sentido que ela não dá o passo avante para uma visão de mundo comunista. Eu acho que isso é importante ressaltar. A família. Eu adorei essa pergunta, porque trabalhando com a educação infantil, isso é uma questão que me toca bastante, principalmente quando você trabalha desde bebê, a educação infantil 5, 6 anos, que seja, né? De 0 a 6, vamos supor, né? Não sei quem é professor de educação infantil, mas a gente sabe como o professor de educação infantil, o laço afetivo com as crianças é muito forte. Porque a criança ela sai do seio da sua família, ela tem a relação com a mãe, com o pai, isso o Ilhanchev coloca bastante essa questão, vale bastante a pena isso, o Ilhanchev e o Tonin também, que ele mostra no desenvolvimento da criança pequena, justamente isso, que o primeiro vínculo com o mundo material da criança é com a mãe, é com os seus, com a mãe no sentido, gente, vamos pensar a família no mundo de hoje, tá bom, ou qualquer outra pessoa que seja o primeiro provedor das suas necessidades, tá? Nunca aqui colocar a mãe, mas pode ser pai, pode ser tia, pode ser quem for, tá? Aquela primeira figura que está atenta às necessidades imediatas da criança. É a primeira pessoa.
a família nesse sentido, tá? Das pessoas que estão, as primeiras pessoas ao redor da criança, para prover ela de suprir as suas necessidades básicas. A partir do momento que ela entra na escola, esse núcleo de pessoas ao redor dela aumenta. Sai de repente de uma ou duas e aumenta para a professora e de repente para os próprios colegas de classe. Então, essa relação, essa noção de família para a criança, ela é muito importante porque ela é a primeira forma de relação da criança com o mundo real. Então, é muito importante a gente levar em consideração, principalmente para quando a gente está na educação infantil, porque é dessa relação, quando a gente vai para a educação infantil, que ela sai dessa relação imediata pai e mãe, que ela vai para a professora e assume uma outra função ali de não ser mais só a mãe, né? Mas a professora, ela surge também como um papel fundamental nessa relação da criança com o mundo material. Então, todas essas pessoas ao redor delas é que vão ter esse papel fundamental, que é da mediação da criança com o mundo material. Por isso que o papel da família é tão importante, principalmente na criança pequena. E nisso, realmente, o Thierry, ele coloca questões fantásticas sobre isso. Principalmente a questão da professora no jardim de infância, que você coloca. Jardim de infância, eu acho esse nome. Bom, é que se coloca no texto aqui, como eu falei, da época. A questão da ação, pensamento e ação, acho que eu pulei, mas eu vou voltar. Agora que eu vi aqui, desculpa. Isso daí é um pipinão pra gente, porque o Leandro Conder tem um texto que eu gosto muito, que chama Sofrimentos do Jovem Político. E ele coloca a dificuldade da gente superar a alienação no mundo de hoje, porque, gente, eu nasci no capitalismo. Logo, por mais que eu faça autocrítica, por mais que eu estude, eu sou produto também da minha praxis, né? É o meu conhecimento. Então, eu tenho certeza que eu tenho concepções burguesas em muitos aspectos, entendeu? E ele coloca nesse texto a necessidade de, a partir do momento que a gente assume uma postura comunista, de fazer autocrítica o tempo inteiro. Porque a gente sabe que a gente vai ter essas atitudes e concepções, porque o nosso conhecimento provém desse mundo, que é burguês. Então, a necessidade de estar sempre numa autocrítica constante. Então, para mim é muito difícil você falar assim, puxa, vamos pensar uma ciência de trabalho universal, que conecte tudo. Eu venho de uma concepção de ciência também positivista, onde ela fragmenta os saberes, né? Os diversos saberes, né? Que tem por aí. Então, falar para você, olha, a gente vai fazer assim, ou assado, eu não sei, eu também tenho dificuldade em saber no campo prático como é que se faz isso. Mas eu acredito que no campo teórico dá para a gente pensar em formas de fazer isso, que seria como? Primeiro, autocrítica, ação, pensamento e ação no sentido de autocrítica, eu agir, faço uma reflexão e de repente eu posso melhorar a minha ação nesse sentido. E no sentido das ciências, tentar relacionar, quando eu estou dando aula de matemática, história, geografia, sociologia, o que for, aí, o nome que tiver, tentar mostrar para a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, quando que esse conteúdo ele não se encerra em si mesmo, para as relações que ele tem. Eu estava lembrando, o Arnaldo estava falando também da questão da Epopeia, por que estudar Roma, e uma semana passada eu estava estudando com o meu sobrinho justamente a história de Roma. E ele estava estudando o que era o aqueduto, né? Aí eu falei, por que ele tem que saber o que era aqueduto naquela época, né? Aí eu falei assim, gente, aí eu virei para o meu sobrinho e falei assim, Bruno, por que você acha que você tem água encanada hoje em dia? Então, mostrar as relações históricas que os conteúdos têm com o mundo de hoje, ou seja, relacionar os conteúdos clássicos com a vida prática, com a vida material, com a vida cotidiana. Primeiro que você leva a vida cotidiana e você compreende a história da humanidade. Eu acho que esse é o caminho. Não tem um caminho específico, faça assim. Escutei, a União Soviética nunca se propôs a dar esquema teórico pronto e acabado. E acho que isso é o mais importante. A gente está sempre, por isso que ela colocou escolas experimentais, tentativa e erro o tempo inteiro, né? A gente não tem resposta definitiva, mas a gente tem princípios muito fortes de como a gente pode fazer. E na prática a gente vai vendo, puta, isso aqui não foi legal, eu posso melhorar aqui e acolá. Eu acho que é nesse sentido. Eu também não tenho uma resposta como é que a gente pode trabalhar essa escola politécnica toda. Acho que nem eles colocaram, mas não conseguiram colocar tudo em prática e isso aqui está pronto e acabado, é assim. Mas eu acho que na prática constante, enquanto educadores que têm isso como foco, dá para a gente ir fazendo, juntando os conteúdos clássicos da história, a praxis histórica socialmente produzida pela humanidade, e mostrar como é que isso se coloca hoje em dia. E dá para fazer, gente, porque ela se coloca o tempo inteiro. É que a gente, nessa alienação desse mundo fragmentado que a gente tem, a gente acha que o capitalismo surgiu hoje e
que veio pronto e acabado, enfim, não tem nada no dele, né? Então o fato da gente não entender a história da humanidade também é uma estratégia da burguesia, porque se a gente não entende que o mundo mudou, a gente não acha que o mundo vai mudar. Então trazer essa noção de historicidade do desenvolvimento do homem é fundamental. E eu acho que a partir do momento que a gente... Os conteúdos são desenvolvidos historicamente e eles se recolocam de outra maneira no mundo de hoje. Isso é importante a gente mostrar. Como é que eles se recolocam no mundo de hoje e como é que eles podem mudar o mundo de amanhã.